Agora numa conversa ao vivo com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia. Bom dia, é um prazer conversar com vocês sempre. Bem, professor, muitos aspectos para abordarmos. O professor Marcos Vinícius esteve conosco logo no início aqui do Break News, dessas informações confirmadas pelos Estados Unidos por Donald Trump, desse ataque à Venezuela. E aí, professor, por isso eu faço essa contextualização para a nossa primeira pergunta nesse bate-papo de hoje. O que os fatos recentes, do momento em que Donald Trump confirma os ataques até aqui, o que esses fatos apontam sobre o que tende a ser o futuro da Venezuela? É uma pergunta difícil de responder, né, Carol? Porque nós não temos muito claro, e eu acredito que até mesmo o presidente Trump ainda não tem muito claro o que ele pretende fazer na questão venezuelana. Veja só, se for a opção pela manutenção do quadro institucional da Venezuela, e aí se revela basicamente como uma captura e um sequestro do presidente Maduro como um narcotraficante. E se mantém a estrutura de poder atual que existe na Venezuela, acho muito difícil que isso possa ser considerado uma vitória efetiva para Donald Trump, porque ele vai precisar fazer com que este é o objetivo dele, é extrair a maior quantidade de benefícios para as empresas petrolíferas. Ele disse isso agora numa coletiva de imprensa, o máximo de benefícios para empresas norte-americanas explorarem o petróleo venezuelano. Isso está muito claro nesse sentido, que ele pretende fazer isso. Agora, se mantém o governo atual, ele teria, não é, o governo da vice-presidente assumindo a presidência, ele teria de lidar com uma estrutura chavista, madurista, que não muda muito na sua perspectiva, embora aí seja somente a extração dessas concessões. Ele já se manifestou o contrário aí à realização de eleições imediatas, porque eleição é aquela coisa, né? Você não sabe exatamente o que vai sair da urna e qual é o sentimento de legitimidade que aquele que for eleito vai ter. Então, o que ele pode aí forçar é um governo interino. E aí vem a questão, se ele vai querer fazer com que a Venezuela se transforme ali como aquele board que ele criou para Gaza, com a presença de um elemento externo ou não. E aí é que vem a complicação, não é, Carol? Porque você pode levar aí a uma resistência civil, transformando a Venezuela numa Colômbia, na época em que as Farc tinham uma presença muito atuante. Então, o cenário é muito complexo e você sabe, quebrou, você se torna dono, você é responsável por aquela situação. E aí é que vem a grande pergunta sempre, o que Donald Trump está pensando para o dia seguinte da Venezuela? O que está claro é que ele quer extrair os recursos do petróleo e entende que isso é necessário para manter a sua hegemonia regional. E ele já anunciou, Cuba e Colômbia, fiquem espertos, porque vocês também estão na mira. Professor, com o Diego Pavão a gente traz exatamente isso. Países que apoiam o que foi a ação de Donald Trump. Há aqueles países que condenam, entre esses países, algumas potências, como é o caso da China, e há aqueles que nesse momento adotam um tom de cautela. Foi esse o balanço que a gente trouxe há pouco com o Diego Pavão. Lhe pergunto, professor, hoje tem reunião da ONU, do Conselho da ONU. O que a gente pode esperar em termos de resultados práticos do que pode sair desse encontro, dessa reunião? Eu acho difícil, não é, que os Estados Unidos devolvam o Maduro à posição de presidente do país. Isso é o que os franceses chamam de fait accompli, né? Ele pode esquecer que seria aí um problema grave para Donald Trump fazer toda esta ação e esta movimentação e retornar Maduro ao poder. Então, a efetividade da reunião do Conselho vai ser afetada porque o objetivo, que seria este, não vai ser alcançado, particularmente considerando o posicionamento dos Estados Unidos quanto à ONU. Agora, nós podemos dividir na posição aí dos países entre os aduladores, né, os bajuladores de Donald Trump,
que tem aí interesses efetivos na continuidade da parceria, e basicamente você tem o Milei na Argentina, o Netanyahu, que são aqueles que dependem muito dos Estados Unidos na sua relação econômica e na sua questão, inclusive, militar. E você tem aqueles que serão contrários, justamente alguns membros do Sul Global, China e Rússia, e você tem também os europeus, que são contrários à ação de Donald Trump, mas e eu classificaria a eles como os temerosos, viu, Carol? Porque eles são contrários à forma como foi feito, mas não querem se opor a Donald Trump por causa da situação europeia, do medo ali de uma expansão da Rússia, de uma deterioração nos termos da guerra da Ucrânia. Então você pode classificar entre três grupos aí: os contrários, os aduladores e os temerosos da ação de Donald Trump. Reunião na ONU hoje, também hoje, Maduro comparecendo a um tribunal nos Estados Unidos. Muitos aspectos para tratarmos em detalhes com o professor Marcos Vinícius, que segue conosco, professor de Relações Internacionais. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Professor, obrigada. Até já.